Arthur, você trouxe para a gente já dessa expectativa. Hoje o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve pedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto é um avanço na sua apuração por liderar uma tentativa de golpe no país. O que mais, Luísa? Conta. Tainá, é esperado. Hoje é o prazo final também. Hoje está cheio de prazos vencendo lá no Supremo, né? Mas também é o prazo final para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentar as alegações finais nesse processo, nessa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o chamado Núcleo 1, né? Que é o núcleo principal, o núcleo que engloba ali os líderes dessa organização que, segundo a própria PGR, buscava dar um golpe de Estado ali no país depois depois que Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. E as alegações finais, Tainá, elas são importantes porque elas são uma espécie de raio-x, assim, de tudo o que aconteceu, tudo que foi discutido, desde o início do processo até agora, as últimas fases, né, na tentativa de que cada parte possa convencer ali os ministros da condenação ou da absolvição no julgamento de mérito que deve acontecer em meados de setembro. E o prazo para o PGR, que é o primeiro a apresentar as alegações finais pela lei, encerra hoje. Então a gente tem a expectativa de ver, né, afinal de contas, como vai se posicionar o PGR. O que a gente tem de informação de bastidor, Tainá e Uribe, é de que Gonet vai se manifestar, então, vai pedir à primeira turma do Supremo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus desse primeiro núcleo, que inclui outros ministros ali do governo Bolsonaro, como Anderson Torres, Walter Braga Neto, e Augusto Heleno também. Tem várias pessoas do alto escalão do governo Bolsonaro que estão nesse primeiro núcleo, são réus nesse primeiro núcleo. O que a gente tem que verificar é se Paulo Gonet já vai sugerir nessas alegações finais a pena prevista a cada um dos réus, de acordo com a lei, né, e de acordo, obviamente, com os crimes que forem atribuídos a cada um desses réus. Em outras ocasiões, a PGR, e até em gestões anteriores, em alegações finais em processos criminais, já costumava indicar ali, pedir, olha, uma condenação a tantos anos de prisão em regime X, então já coloca ali também o que entende ser o regime de cumprimento da pena correto para tudo que foi apurado ao longo dessa investigação. Paulo Gonet deve reforçar nessas alegações finais também que esse processo e as provas que foram coletadas ao longo da investigação, elas corroboram a delação premiada de Mauro Cid, que a gente viu há pouco, que está depondo mais uma vez ao Supremo como testemunha ali desse outro núcleo que está sendo julgado também pela tentativa de golpe de Estado. Uma das principais alegações das defesas dos réus, da de Bolsonaro inclusive, é de que a delação de Mauro Cid está sob dúvida, não se mantém de pé, mas Paulo Gonet deve colocar nessas alegações finais que várias outras provas corroboram a narrativa do delator, manuscritos, planilhas, conversas de WhatsApp, né, que foram interceptadas ao longo dessa investigação. Então esse vai ser um dos pontos que também deve ser um destaque aí na manifestação de Paulo Gonet. O Procurador-Geral, Tainá Uribe, ele indicou a alguns interlocutores que ele não pediria mais prazo para o ministro Alexandre de Moraes, mas que ia entregar ali no limite do tempo. Como o vencimento desse prazo é hoje, é esperado sim que até o fim do dia a gente tenha esse posicionamento da PGR, que dentro do Supremo mesmo já é dado como certo que vai ser pela condenação, né, dos réus, mas a gente pode ter aí nesse documento um pouco mais de detalhamento sobre a pena que pode ser atribuída a cada um, aquela discussão, por exemplo, sobre crime tentado e crime consumado, que a gente viu também ser levantada pelo ministro Luiz Fux na ocasião do julgamento do recebimento da denúncia, em que medida as penas de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, elas se somam ou não, ou se é contabilizado uma vez só. Então a gente pode ter aí algum norte sobre o que pensa a PGR em relação a as penalidades que podem ser aplicadas a Bolsonaro e aos demais ministros por supostamente liderar essa tentativa de golpe de Estado. Só para concluir, não necessariamente a pena sugerida pela PGR, ela né, acolhida, digamos assim, pelos ministros da primeira turma. Os ministros que vão decidir qual vai ser a penalidade aplicada em caso de condenação. Mas ela já dá um bom indicativo ali de qual pode ser o futuro aí dos réus dessa ação penal depois da eventual condenação pelo Supremo.